tratar de tomar uma águazinha. Eu quero convidar aqui em cima a Bruna Oliveira. A Bruna é esposa do pastor Thales. Pastora Bruna também, do Ministério Mevan em Sete Lagoas. Tem 2 frutos lindos deste amor que eu conheço os dois, o João e a Maju, que eu conheço desde o ventre. Desde o ventre. Quando eu conheci a pastora Bruna, ela ministrou na minha vida pela primeira vez, foi lá em Joinville. E ela estava grávida e nunca mais nós nos separamos. É uma mulher muito especial, além de pastora, ou seja, cuida de rebanho, de famílias, de pessoas. Ela também é psicanalista. Ela já nos psicanalizou bastante. Já fizemos várias mentorias com ela. Ela vai divulgar depois todos os trabalhos, os livros. E eu gostaria que vocês usufruíssem, prestigiassem, comprassem mesmo, porque é um investimento. Os livros e as mentorias. Então, eu quero apresentar para vocês essa mulher linda. Linda por dentro e por fora. E que você estenda a sua mão. Estender a mão é uma forma de abençoar. E nós vamos abençoar a vida dela e através da vida dela, de toda a sua família. Assim como você, como eu, ela é um ser humano. Sujeito a todas as tribulações que aprove ao Senhor permitir que nos aconteça. Mas assim como nós somos, ela é filha de um Deus Todo-Poderoso. E eu clamo agora, Senhor, pela sua paternidade sobre a vida da Bruna, sobre o total domínio do Espírito Santo sobre o seu coração, suas emoções, seus sentimentos, teu espírito, sua carne, Pai, totalmente cativa a Ti. E que nesse momento, Pai, que ela vai ministrar para nós, para cada uma de nós, que o nosso coração também esteja macio, afável, para receber dos Teus ensinamentos, daquilo que o Senhor tem para nós. Ó Pai, eu já te agradeço, porque o Senhor sempre faz muito mais do que eu espero. E essa vai ser mais uma noite. E mais uma tarde. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. A palavra está contigo, varoa. Desemboca o vaso. E enche de azeite. Graça e paz, irmãs. Amém? Pode se assentar, fica à vontade. Para mim, sempre é uma honra poder compartilhar a palavra de Deus aqui na minha igreja. Né, que vocês já sabem que eu pertenço a essa igreja, então assim, não me considero uma visitante, me considero membro, participante junto com vocês, né, a Lu já me apresentou, trabalho com mulheres já tem um tempo, trabalho com cura, com restauração, com reposicionamento de mulheres no corpo de Cristo, na sociedade, através da linguagem da terapia, através da linguagem da ministração, do ensino bíblico, através do sangue de Jesus. Amém, irmãs? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 37. Na verdade, Gênesis, capítulo 38. Glória a Deus, glória a Deus. Se o Ministério de Louvor puder ficar aqui comigo, amém? Vamos trabalhar junto? A Lu fala, né? Ninguém faz nada sozinho, então eu também não vou fazer. Então, ela tem apoio, eu também vou ter. Meu apoio agora é o Ministério de Louvor, que vai ficar posicionado. Nós vamos ministrar o Senhor, nós vamos ministrar umas às outras, nós vamos participar de uma tarde que eu acredito que vai ser uma tarde poderosa de cura, de restauração, de libertação, de transformação. E que o seu coração fique à vontade, assim, na presença do Espírito Santo de Deus para se expressar. Eu quero pedir que as intercessoras fiquem, sabe, na posição aí, cobrindo esse lugar de oração, cobrindo esse lugar, sabe, com a presença de Deus, porque eu acredito que nós estamos numa batalha nessa hora. Nós estamos numa batalha porque realmente o inimigo das nossas almas não querem ver mulheres livres, não querem ver pessoas livres. Eu estou aqui com a palavra, a oração está aí, intercedendo, o Ministério da Música, da Adoração está entoando louvores e nós somos uma equipe aqui para poder servir cada uma de vocês. Amém? Fica de pé no seu lugar. Eu pedi para sentar, né? Mas vamos ficar de pé, vamos orar um pouco. Eu sinto que o Espírito Santo de Deus, ele quer tomar essa igreja com oração agora. Eu sinto que o Espírito Santo de Deus quer nos envolver agora com uma unção diferente, mais uma
uma onda de unção aqui nesse lugar. Eu sei que vocês já têm orado, já têm clamado, já têm buscado o louvor, as orações, aqui o acolhimento, a comunhão. Já liberaram muitas unções nas nossas vidas, mas eu creio que agora nós vamos caminhar mais profundamente nesse lugar de oração, nesse lugar de unção. Então eu quero te pedir para fechar os seus olhos e começar a falar com Deus o que te trouxe aqui hoje. Eu sei que talvez você veio buscar uma resposta. Eu sei que talvez você veio com um coração oprimido, pequenininho, e o seu desejo é se jogar aqui nesse altar. O seu desejo é chorar, se derramar, falar com Deus. Talvez o seu coração está frio e você veio buscar, sabe, o calor do Espírito Santo. Talvez você saiu da sua casa com problemas, você saiu da sua casa com demandas, ou você chegou aqui nesse lugar com um diagnóstico difícil na sua saúde. Mas eu quero te dizer que o Espírito do Senhor está aqui. E onde o Espírito Santo está, Ele libera curas, Ele libera libertações, Ele libera transformação. Ele tem o poder de mudar qualquer vida que se aproxime dEle aqui hoje. Então eu quero te convidar para entrar nesse lugar de uma unção mais profunda, nessas águas que correm do trono de Deus. E que você, como filha, que deseja ser reposicionada na sua essência, na sua identidade. Você, como filha, que carrega tantas dúvidas e tantos medos, agora você clamasse pelo Pai. Você clamasse pelo Abba, Pai. Você clamasse pelo seu Deus. Você clamasse agora por aquele que é o guardião do seu coração, pelo seu dono, pelo seu Senhor, pelo seu Salvador, por aquele que te amou primeiro, aquele que está aqui com gemidos inexprimíveis, clamando por você, por sua vida. Então que você levante a sua voz em oração e fale com Deus o que te tirou da sua casa. Eu tenho certeza que não foi por causa da Lu, por causa da equipe, não é por causa da religião, da programação. Essas coisas são boas, é muito bom nos sentirmos acolhidas, nos sentirmos pertencentes a um lugar, participarmos de programações, mas eu tenho certeza que é muito mais do que isso. E é esse muito mais que eu gostaria que você falasse com Deus. E falasse com Ele: Deus, eu estou cheia de dúvida. Eu estou cheia de medo. Senhor, eu tenho tantas coisas para te perguntar. Eu tenho tantos questionamentos para fazer. Ah, Senhor, eu vim aqui porque eu quero descansar. Eu quero ser cuidada, eu quero ser amada, eu quero receber uma porção do Senhor aqui hoje. Levanta a sua voz em oração. Levanta a sua voz em oração. Levanta a sua voz em oração. Eu creio que nós vamos mergulhar mais profundo aqui hoje. Mas você precisa querer. Você precisa orar por você. Amém? Ore. Aleluia. 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 Xarabalabassore kamabalarabashere. Oh, just hold apart, love is ready to come, and that's the I and que o chão que eu piso és mais real que o horríveis que não vis. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade.
Eu só eu pertenço a ti. Que estás mais que a canção. Estás mais perto do que a pele posso me. Estás mais em meus lábios. Estás perto. Also, and I was righteous and realized Deus pensa és tu para mim, és a minha realidade, és tudo. És a minha realidade. Pensa Deus. Deus pensa. Minha vida. És tudo. Jesus. És a minha realidade. Essa minha realidade. Só de eu te penso. Só eu eu só te Bell Benedict in his eu pensei em sua water eu pensei Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, que esquadrinha de Deus. Precisa dessa tarde. Limpar e curar todo o passado mal resolvido. Venha lavar. Venha lavar toda falta de perdão, toda ofensa, toda mágoa. Espírito Santo, age em nós. Diga, Palma. Eu pensar
No livro de Gênesis, capítulo 38, vai contar uma história de uma mulher que viveu e desilusões na sua vida. Uma mulher marcada, tão negativa, relacionamentos que ela viveu. Quem quiser se assentar, pode se assentar. O louvor vai ficando aqui, vai ficando aí. Se você quiser pegar umas cadeiras, pode ficar sentado aí. Sofridos, tão humilhantes, em circunstâncias desafiadoras, ela não soube lidar com a pressão. O nome dessa mulher é Tamar. E eu vou abrir a nossa meditação falando dela. Nós vamos falar de várias mulheres. Aqui acredito pelo menos umas 10, 12 mulheres. Mas eu vou começar falando dela porque talvez a maioria se identifica com algum aspecto da vida dela que vai ser importante essa identificação para toda a construção que o Senhor quer fazer aqui hoje. Gênesis 38 diz que Tamar era nora de Judá. Judá era um dos patriarcas de Israel, um dos filhos de Jacó. A Bíblia nos diz que Tamar se casa com aquele homem de nome Er. E a Bíblia fala que aquele homem era tão mau que Deus matou aquele homem. E naquela época havia um costume em que quando um homem falecia, o irmão do falecido se casava com a cunhada para dar prosseguimento à linhagem da família. E assim Tamar se casou com um próximo, que o nome dele era Onã. Onã não queria ter responsabilidade afetiva com Tamar. A Bíblia diz que todas as vezes que ele tinha relações sexuais com ela, ele jogava o sêmen em terra. Ele queria ter prazer, mas não queria ter responsabilidade com aquela mulher. E aquilo para Deus foi totalmente desprezível. E a Bíblia fala que Deus matou Onã. E existia um outro filho de nome Er. A Bíblia fala que Judá, ele não quis dar Er em casamento para Tamar. Eu acredito que ele achava que o problema estava com ela e não com os filhos dele. E Er não se casa com Tamar. E Judá, o sogro dela, fala assim: olha, minha filha, vai voltar para sua casa. Fica na casa dos seus pais. E quando meu filho, melhor dizendo, tiver condições de casar, eu a trago de volta. E assim Tamar foi para casa. Passa um tempo, Judá fica viúvo, vai passar próximo ali das terras onde Tamar estava morando. Tamar fica sabendo. A Bíblia fala que ela se veste de uma prostituta, tem uma relação com ele, com Judá, no momento em que ele estava indo tosquear as ovelhas dele. Judá não percebe que era Tamar, porque ela se vestiu de uma prostituta, tem relações com ela, e aí ela fala assim, o que você vai, fazer o pagamento do programa? Ela estava se prostituindo. E aí a Bíblia diz que Judá estava desprovido ali e ele dá como penhor o selo, o cajado, o bordão. E passa um tempo, ele busca reaver os pertences dele, falando com um amigo dele assim: olha, procura a prostituta cultual dessa cidade, meus pertences estão com ela, você vai trocar os meus pertences por esse animal aqui, como pagamento do programa. E aí o amigo dele tenta achar a prostituta cultual, não acha ninguém, não consegue reaver os bens, os pertences. Passa um tempo, Tamar fica grávida e Judá fica sabendo que ela engravidou, chama a menina para poder queimar ela viva. E aí ela fala assim: olha, antes de queimar, antes de fazer qualquer coisa comigo, eu quero mostrar quem que é o pai da criança, e mostra os pertences, e Judá reconhece que aqueles pertences eram dele. E aí ele, claro, obviamente desiste daquele desejo de matá-la. Ela dá à luz a 2 filhos. O que eu quero trazer o nosso entendimento, irmãs,
é que aquela quantidade de relacionamento abusivo na vida de Tamar fez com que ela se perdesse na sua identidade, ela se perdesse no seu caminho, ela se perdesse na sua essência. Tamar, ela não era prostituta, ela era moça de família. Tamar só queria ter uma família. Ela só queria ser feliz na família dela. Ela só queria criar filhos, ser uma boa esposa. Ela só queria viver bem em família. Ela não tinha, né, a Bíblia pelo menos não fala, ela não tinha nenhuma aptidão à prostituição. Ela lutou para ser uma esposa. Ela lutou para ser uma mãe. Ela lutou para ser uma mulher como uma mulher normal, com uma família normal. Ela não era uma prostituta, ela era uma mulher de família, mas ela acabou se transformando, prostituindo a sua identidade, porque ela viveu em relacionamentos extremamente abusivos. O primeiro marido era mau. A Bíblia não fala qual nível de maldade era daquele homem, só fala que ele era um homem mau. E Deus acabou com ele. O segundo homem não queria ter responsabilidade emocional, responsabilidade afetiva de marido. Ele queria só usá-la para sexualidade, só para o sexo. Deus mata aquele homem também. Judá, que era o terceiro homem ali da vida de Tamar, que era o sogro dela, que tinha o dever de protegê-la, de guardá-la, de abençoá-la, né, de ajudá-la no próximo casamento. Ele simplesmente se abstém e manda ela embora. Ela vai embora para a casa do pai. O quarto homem da vida dela, que é o pai, a Bíblia nem menciona o nome desse homem. Então, desprovida de afeto, desprovida de proteção, de segurança, desprovida de tudo aquilo que ela queria viver, ela começa a buscar o desejo dela com as próprias mãos e ela muda toda uma essência para conquistar aquilo que ela quer. Eu não sei se você, minha irmã, teve dias de relacionamento talvez abusivo na casa dos seus pais. Talvez você foi uma mulher que via seu pai batendo na sua mãe. E aqueles abusos frequentes acabaram modelando negativamente a forma como você vê o mundo, a forma como você se vê, a forma como você vê a sua vida e o seu destino. Talvez você é uma Tamar nos dias de hoje que vive um relacionamento abusivo dentro do seu casamento. Ou talvez, né, você já passou por relações abusivas, você já viveu relacionamentos abusivos, seja na sua infância, abusos sexuais, né? Abusos na fase em que você namorava, talvez, e isso foi te marcando, isso foi te modelando. Os nossos relacionamentos, eles têm o poder de nos modelar. Todo relacionamento é uma modelagem. Não existe relacionamento que não interfira na nossa condição emocional. Não existe nenhum nível de relacionamento que não tenha o poder de trabalhar na nossa essência. Todas as pessoas que passam na nossa vida, elas nos tocaram de alguma forma no nosso emocional, seja consciente ou inconscientemente. Todo relacionamento. Por isso que a Bíblia fala de tudo que deve guardar, guarda o seu coração. Por quê? Porque coração não é uma coisa que a gente fica abrindo para todo mundo. A gente tem que aprender a filtrar relacionamentos. E aí, só que assim, às vezes a gente vê assim, comunidades cristãs, igrejas, né, núcleos religiosos com uma visão muito romântica. Hollywood, Disneylândia, ursinhos carinhosos. Aqui eu sou amigo de todo mundo, aqui todo mundo é meu amigo. Não, irmãos. Nós temos que aprender que Jesus nos ensina a ter níveis de relacionamento. Jesus, ele pregava para a multidão. Depois ele explicava a parábola, que pregava para a multidão, ele explicava para um grupo de 12. Então, de multidão já caiu para 12 ali na mesa. Na hora dele mostrar a sua identidade como filho de Deus, foi só para 3 lá no monte. Então, multidão, 12, 3. Tá vendo? E aí, na hora que ele estava sangrando, o único discípulo que o viu sangrar foi João. Então, multidão, 12, 3 e 1. Níveis de relacionamento, níveis de entrega. E a gente tem que considerar isso dentro da igreja. Tem gente na igreja que vai ser multidão. Pai do Senhor, irmão, glória a Deus, você ceia, que bênção. É bom demais estar aqui, aleluia, glória a Deus. Mas não é todo mundo que tá na multidão que vai estar na sua mesa.
E não é todo mundo que está na sua mesa que pode ter acesso à sua intimidade. E não é todo mundo que está na sua intimidade que pode ter acesso às suas dores. Nós precisamos ser seletivos nos relacionamentos. Ser filtro e não esponja. E porque a gente é mais esponja do que filtro, a gente fica o quê? Fica ferido. Por quê? Porque multidão, às vezes os 12 não pode te conhecer profundamente. A gente tem que aprender a esperar o outro dar a resposta daquilo que você está confiando nele. Então você deu um passo para confiar. A pessoa não mostrou que ela não está pronta ainda para esse nível de confiança. Ao invés de você trazer mais a pessoa, você espera. Você joga a semente e espera frutificar. A questão é que a gente quer carregar todo mundo no colo. A pessoa não frutificou e você está aproximando. A pessoa não fez nada, aí só você que faz na relação. Porque acha que isso é ser espiritual, porque acha que isso é ser cristão, porque acha que isso é ser saudável, ou porque nunca parou para pensar nisso. E agora você está numa reunião de mulheres que está te ensinando o aprendizado do relacionamento. É importantíssimo a gente aprender a se relacionar de uma maneira saudável. E aqui, né, claro, a gente está falando de uma mulher que viveu há tantos mil anos atrás, não tinha noções como nós estamos tendo acesso ao entendimento hoje. Não tem também, aqui a mulher ela não era considerada como uma parte de respeito na sociedade. Então, assim, tem muitas questões nessa vivência aqui de Tamar. Mas também temos princípios aqui. Princípios que são poderosos se nós começarmos a avaliar. Sobre princípio de relacionamento, princípio de identidade, sabe? Princípio do perdão. Por quê? Porque Tamar se comportou como alguém extremamente o quê? Amarga. Eu vou vencer isso aqui no engano. Eu vou vencer isso aqui, sabe? Enganando pessoas. Entende? Por quê? Porque o coração dela talvez estava amargurado. E aí, gente, eu queria que a gente conversasse sobre essas questões, inicialmente sobre relacionamento. E aí você me pergunta assim, onde que então, assim, qual que é a maior fonte, né, de relacionamento que vai me ajudar a, às vezes, dar um limite para relacionamentos abusivos? Como é que eu aprendo a dar esse limite? Por que Tamar não conseguiu dar esse limite? Por que ela não conseguiu viver a história dela sem precisar se prostituir? Sem precisar mudar a sua essência? Por que ela não conseguiu, sabe, estabelecer esses lugares de cada um? Por que ela deu tanta importância, sabe, para a forma como ela queria ser inserida ali naquela família? Sabe, por que a gente tem esse tipo de comportamento que às vezes não coloca limite no outro? Qual que é o centro, né, da nossa identidade? O que na nossa identidade nos faz estabelecer limites nas relações com o outro? Onde que está essa força na minha identidade que eu consigo estabelecer limites? Que eu consigo falar não? Que eu consigo me posicionar? Onde que está essa força dentro de nós? Onde que estava essa força na vida de Tamar? A nossa força para estabelecer relacionamentos saudáveis está na nossa identidade. E o núcleo da nossa identidade é a nossa feminilidade. Porque Deus nos fez mulheres. A feminilidade, ela não é um problema. Ela é uma força dentro de nós. Então, quanto mais nós descobrirmos a nossa feminilidade, quanto mais nós descobrirmos a nossa essência, mais nós conseguiríamos viver de maneira respeitosa e saudável nessa terra. Então, se eu entendo que a minha força vem da minha essência, a minha essência é a minha feminilidade, eu tenho que me perguntar assim, onde que começa a construção dessa feminilidade? Porque se eu perco força na falta de feminilidade, eu preciso resgatar minha força na feminilidade. Amém ou não? Vocês estão entendendo? Então, falar devagar. Todo mundo quer que fale devagar? Glória a Deus. Vamos respirar. Dá um passo, Senhor, aí para sua irmã. Respira. Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos recapitular. Existe uma força dentro de nós que nos ajuda a nos reposicionarmos na nossa essência. E essa essência é extremamente respeitosa, porque é a essência de Deus. Número 1. Número 2, o descobrimento. Quanto mais eu descubro essa essência, quanto mais eu
conheço essa essência, mais liberdade eu vou ter para poder usufruir dos benefícios dessa essência. E essa essência é a nossa feminilidade. E onde concentra essa feminilidade dentro de nós? Diga assim, a minha mãe. A sua mãe e a minha mãe representam a coluna central ali, ó, vertebral ali, olha, da nossa feminilidade. É esse primeiro contato, é esse primeiro acesso, é essa primeira linguagem que vai nos reposicionar na nossa feminilidade. E quando a gente fala de mãe, a gente fala de um monte de coisa que tem a ver com as nossas emoções. E eu queria falar de algumas mães da Bíblia. Talvez a sua convivência com a sua mãe não foi uma convivência muito fácil. Talvez a sua mãe foi como Agar. A Bíblia fala que Agar, ela foi uma concubina, uma escrava de Abraão, que no momento de muita dor de Abraão e Sara, especialmente de Sara, por ter medo de não conseguir ser mãe, ela oferece Agar para Abraão ter um filho com Agar, e aquele filho de Agar seria filho de Sara. E Agar, ela entra nessa família, nessa perspectiva de suprir uma necessidade de Sara. Uma necessidade de, sabe, que ela estava muito ansiosa, preocupada né, ela achou que através de Agar, aquela ansiedade ali, aquele filho que Agar iria gerar, ia resolver o problema. Agar, né, ela tem um filho ali, depois Sara engravida, tem um filho também. Sara não gostou da convivência dos dois, porque estava dando problema. E aí Sara fala com Abraão assim, manda Agar embora. Abraão ora e Deus fala, não, pode mandar mesmo. E Abraão não soube como fazer. E Abraão despede Agar com um filho para criar com um odre de água um pedaço de pão. Que mulher consegue criar um filho no deserto com um odre de água um pedaço de pão? Nenhuma, né? E naquele momento, quando Agar percebe que Ismael iria morrer, Agar se afasta de Ismael no deserto, começa a chorar, o menino chora também, e o anjo vem arrebentando lá do céu e fala que Deus ouviu o choro do menino e que ele estava intervindo ali naquele momento em favor de Agar e de Ismael. Mostra para Agar um poço de água, e quem tem um poço de água no deserto vira o quê? Empresário. Então, de uma mulher abandonada, ela se transforma numa mulher empresária e a vida de Agar é transformada. Mas o que eu quero dizer é que talvez você teve uma mãe como Agar, uma mãe abandonada, uma mãe deixada, sabe, uma mulher sozinha, que criou seu filho sozinha porque foi abandonada pelo companheiro, pelo namorado, pelo marido. Quantas mães que são Agar hoje? Mãe abandonada, mulher divorciada, mulher deixada, mulher repudiada. E talvez você conviveu com esse perfil de mulher, com uma mulher abandonada, com uma mulher que não tinha condição de te criar, com uma mulher com pouco recurso, com uma mulher que foi traída, com uma mulher que foi desprezada. E você pequenininha ali na sua criação, ali no seu crescimento, acompanhou toda a dor dessa mulher. E uma mulher como Agar é uma mulher que teve que criar filho sozinha, trabalhar fora, deixar o filho com alguém. Talvez você cresceu na casa dos outros, você cresceu na casa de avó, você cresceu na companhia de um parente próximo, porque a sua mãe, ela foi esse tipo de mulher, uma mulher no deserto sozinha com um filho para criar. E a sua feminilidade foi desenvolvida a partir da dor da sua mãe. Por quê? Porque a sua mãe não teve tempo para ser feminina. Ela tinha o quê? Ela tinha uma boca para criar, 2, 3, 4. Ela tinha uma casa para poder sustentar. Então, a única coisa que ela não pôde ser foi feminina. Ela tinha que ser o homem da casa. E aí, a sua feminilidade foi construída a partir da feminilidade da sua mãe. Uma feminilidade, o quê? Ferida. Uma feminilidade totalmente desnutrida de afeto e de lugar para se manifestar em paz. Porque a feminilidade é esse lugar de paz, de doçura, de tranquilidade. E você, a partir desse olhar, né, da vida dela, você começou a ter o quê? Dificuldade com a sua própria vida. Você talvez é desconfiada. Você não consegue se entregar nos relacionamentos.
Você quer mandar nos relacionamentos, você quer se proteger. A sua feminilidade foi construída a partir da fuga e não do afeto. Agar foi uma fugitiva. Fugitiva da dor, fugitiva da humilhação, fugitiva da escassez. Ela estava fugindo para se proteger. Talvez a sua mãe foi uma mãe abandonada. E os traços da sua identidade, da sua personalidade, são traços que têm medo do abandono, tem medo de ser deixada, tem medo de ser traída, tem medo de ser esquecida. E uma identidade com todos esses medos de ser traída, de ser esquecida, de ser abandonada, é uma identidade muito vulnerável a abusos, falta de respeito. É uma identidade tendenciosa a ser o quê? A ser machucada. Por quê? Porque é uma identidade vulnerável, uma identidade escrava, uma identidade desprovida. E por causa disso, você às vezes quer se impor e ao mesmo tempo é muito carente. Então, ao mesmo tempo, você quer viver, ser feliz, mas você não dá conta de acessar esses lugares, porque a sua identidade, feminilidade, está concentrada no abandono. E por medo de ser abandonada, muitas mulheres sujeitam muitas coisas. Com medo de não dar conta, com medo, simplesmente com medo. Talvez a sua mãe foi uma mãe como Joquebede. Joquebede foi mãe de Moisés. Moisés tinha um chamado maravilhoso de Deus. Ele era um libertador, Deus chamou ele para ser libertador, mas antes dele se posicionar nesse lugar de libertador, ele era só uma criança vulnerável. Num tempo em que havia uma decisão de Faraó de matar todo hebreu, primogênito, todo menino que fosse hebreu. E ali Joquebede conseguiu segurar aquele menino ali por 3 meses. 3 meses guardou Moisés. Gente, você guardar um recém-nascido 3 meses, sem chorar, sem ninguém perceber que tem um recém-nascido ali, é quase impossível. Menino tem cólica, tem dor de barriga, chora pra tudo. Imagina como Joquebede conseguiu um milagre. Porque eu imagino que Faraó deve ter, colocado um monte de soldado no meio da comunidade hebreia para poder ver se as ordens dele estavam sendo cumpridas. Se os meninos hebreus estavam sendo mortos. E ali naquela questão, né, aquela mulher Joquebede consegue guardar Moisés até certo ponto. Mas quando ela viu que ela não conseguiria manter aquele menino com vida, ela joga o menino no Nilo para ver o que Deus ia fazer na vida dele. Talvez a sua mãe foi como Joquebede, ela precisou deixar você. Deixar você com alguém, deixar outra pessoa te criar, deixar outra pessoa cuidar de você, porque ela não conseguiu, de alguma forma, ela achou que ela não conseguiria cuidar, ser sua mãe. Tantas mulheres que eu vejo que falam, minha mãe me deixou para ser criada com a minha avó. Minha mãe me deixou na casa dos outros, eu fui para um lar de adoção, eu fui para um lar, né, que eu não conheço, eu fui morar na casa de tio, de parente. Talvez a sua mãe fez isso, porque ela achava que a vida dela estava correndo risco e não queria que a sua vida corresse risco. Tantas mulheres que são violentadas dentro de casa, que apanham. E aí, os filhos dessas mulheres começam a apanhar também. Aquela mulher, ela não aguenta. Eu vou apanhar sozinha, eu não quero que meu filho apanhe também. E aquela mulher, eu já atendi várias filhas assim, várias, né? Mulheres que cresceram na casa de parente, por quê? Porque o companheiro da mãe era violento, porque o seu pai era violento. E aquela menina teve que ser criada longe de casa. Por quê? Para ela ser guardada em vida. Só que essa ausência de mãe trouxe o quê? Trauma. Foi o quê? Ficou um buraco na feminilidade dessa menina. Porque a feminilidade a gente aprende com a mãe. Se a mãe não está presente, se a mãe abandonou, a filha, muitas vezes, a criança não entende que ela está sendo abandonada, que ela está sendo deixada para que a vida dela fosse poupada. E ela cresce com aquele buraco da ausência. E toda pessoa que tem um buraco de ausência vai querer colocar dentro daquele buraco quem quiser entrar. Entendeu? Quem quiser entrar, pode entrar. Por quê?
Porque está faltando, eu não tenho um modelo, eu não tenho uma forma. Pensa aqui, ó, vamos supor que a feminilidade tem a forma desse copo. Está aqui dentro do meu coração, certo? Minha mãe, eu criei com minha mãe bonitinha. Vem cá, mamãe. Minha mãe aqui de mostarda. Isso aqui é a feminilidade da família. Nossa família tem essa feminilidade aqui, né? Aí a partir do momento que eu vou crescendo, que eu vou me desenvolvendo, a minha mãe vai me transferindo essa feminilidade. Eu vou crescendo ali, vou aprendendo a andar, vou aprendendo a comer, vou sendo desfraldada, vou para a escolinha, né? Vou formar na 5ª série, depois eu faço os 15 anos, os 18, vou para a faculdade. Em cada fase, a minha mãe vai me dando esse copo aos poucos, vai me dando essa forma aos poucos. Até eu sair da casa dela e eu saio com essa forma aqui, que está bonitinha dentro de mim, totalmente construída. Aí, quando eu vou me casar, quando eu vou me relacionar na igreja, qualquer coisa que for entrar na minha vida, tem que ter o formato desse copo. Porque eu aprendi que a minha feminilidade, a minha identidade tem esse formato aqui. Então, tudo que não tem o formato desse copo aqui, que não encaixar aqui, que não condizer com isso aqui, que não tiver nesse padrão aqui, eu não vou aceitar. Entende? Agora, se eu cresço sem forma nenhuma, você tem um buraco aqui dentro, tudo que colocar aqui serve. Pode colocar tudo que serve. O que eu estou tratando hoje aqui são modelagens. Tem alguma costureira aqui? Ah, levanta as costureiras aí. Ô, glória a Deus. Pode levantar. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó, costureira. Para começar a fazer uma roupa, precisa do quê? Do molde, não é? Começar. Tem um molde emocional. Isso é a nossa essência, o molde. Entende? Quando a gente não tem molde, não tem essência, qualquer lixo, qualquer coisa que coloca dentro de nós estamos aceitando. E aí essa mãe, Joquebede, ela precisou deixar Moisés. Tem muitas mulheres que precisaram ser deixadas. E aí você cresceu sem essa presença. Você cresceu achando que foi rejeitada. Imagina se Moisés tivesse crescido achando que foi rejeitado. Ele nunca teria sido emancipado e construído dentro do seu destino, porque ele viveria uma vida toda para recuperar um prejuízo e não para viver um destino. Então a falta de essência, de entendimento da nossa vida nos faz buscar sempre a recuperação de um problema, de uma deficiência para resolver, uma coisa que está mal administrada dentro de nós. A gente não consegue viver um destino. E por que você está aqui hoje? Porque Deus quer trabalhar uma modelagem. Na verdade, Deus não quer trabalhar. Eu vou melhorar a minha fala aqui. Deus quer te mostrar a modelagem que Ele preparou para você. Ele quer mostrar para a gente mesmo. Ele quer mostrar para nós a nossa própria essência, para que a gente possa se posicionar na nossa verdadeira identidade. E aí, talvez a sua mãe não foi nem como Agar e nem como Joquebede. A sua mãe foi como Lia. A Bíblia fala que Lia era uma mulher dependente emocional. Claro que a Bíblia não fala assim, Lia dependente emocional. A gente vê os traços de dependência emocional a partir do comportamento de Lia. Lia é uma mulher que dependia do amor do seu marido para tudo. Ela via a única coisa que ela via na vida dela é a necessidade de ser uma mulher amada pelo marido. Ela só queria ser amada por Jacó. Ela era uma mulher que tinha um ventre fértil, que tinha filho, que podia desfrutar dessa maternidade, que podia desfrutar daquilo que Deus deu para ela, mas não. Toda a oportunidade que ela tinha, tudo que Deus dava para ela, os filhos que Deus dava para ela, ela falava, nasceu fulano de tal, agora meu marido vai voltar para casa. Nasceu Beltrano, agora meu marido vai gostar de mim. Agora já ela via a maternidade uma forma de ser amada. Ela não conseguia se enxergar, porque ela foi colocada num casamento por engano também, pelo pai dela. Então teve muitos problemas ali, no início daquela relação. E Lia foi uma mulher que não conseguiu cuidar dos seus filhos, assim, ter alegria de ver os seus filhos crescer. Por quê? Porque ela estava focada na vida sentimental. Quantas mães são assim? Mães carentes, mulheres dependentes,
querem ser amadas por um homem. O único objetivo é ser amada. Quantas mulheres eu já atendi que deixam os seus filhos pequenos, assim, na casa de tio, de vó, de parente, porque ela quer ir para pro show, porque ela quer ir pro boteco, porque ela quer ir pro forró, porque ela quer encontrar o grande amor da vida delas. O foco dessas mulheres são os homens. Por quê? Porque tem uma deficiência tão grande, um buraco tão grande, uma falta de forma tão grande, que ela quer suprir isso com esses homens. E pouco importa para essas mulheres se ela tem filho, se ela não tem, ela quer um homem na vida dela. Ela quer um homem na vida dela. Quantas filhas cresceram com mães assim? Com mães que só ficavam no boteco, que só ficavam no forró, que só ficavam no show, que só ficava viajando, que só queria saber de resolver a sua vida sentimental. E essas filhas que cresceram nesse tipo de padrão são mulheres que têm uma desestrutura emocional muito grande. Não conseguem se perceberem como pessoas dignas do amor do outro. E aí qualquer forma de amor cabe para essas mulheres, essas filhas que cresceram nesses ambientes. Tantas mulheres como Lia nós temos que estão assim, só preocupadas em salvar seu casamento, ou ter um casamento, ou arrumar um casamento, arrumar um homem que gosta delas. Eu atendi uma vez uma menina que falou assim, minha mãe nunca pegou no meu cabelo, eu vivia cheia de piolho. Minha mãe nunca conseguiu tirar os piolhos do meu cabelo, porque ela nem me via indo para a escola. Minha mãe chegava 4, 5 horas da manhã, eu tinha que estudar de manhã, então eu não via minha mãe na hora que eu ia dormir, porque na hora que eu ia dormir, ela estava indo para algum boteco, algum forró, chegava de madrugada. Quando ela chegava, eu já estava acordando para poder arrumar para ir para a escola, então foi uma mulher que não me via. Eu não sabia quem que era, não tinha convivência, não tinha relacionamento com a minha mãe. Isso acontece ou não acontece, gente? Mães como Lia são mulheres extremamente carentes, dependentes emocionais, que não conseguiram ser mães. Por quê? Porque estava com uma deficiência de esposa. Então, nós temos vários tipos, né, de mulheres. Mães traídas, mães que foram deixadas, mães que são carentes. E você cresceu nisso aí. Você cresceu nessa modelagem. Você cresceu nesse tipo de padrão. E esse crescimento nesse padrão adoeceu a sua essência. E aí, quando você se tornou grande, você não conseguiu, você não está conseguindo entender a forma certa de se relacionar. E você foi se machucando ainda mais os relacionamentos. E aí você cresceu nesse ambiente e saiu de casa. Ou saiu de casa para estudar, ou saiu de casa para casar. E eu já preguei aqui numa reunião de casais que teve aqui na igreja. A forma como nós saímos do nosso lar para casar determina muita coisa nas nossas vidas. Como que vai ser essa vida sentimental? Por quê? Porque o casamento é um rito de passagem. O casamento é um portal de transição. Então, se você é transicionada para esse lugar onde você precisa ser madura para criar os seus filhos, você é transicionada com tanto prejuízo, com tanta deficiência, você não vai conseguir viver a sua essência, porque você está deficiente. E aí a demanda da vida adulta vai acumulando aqui e você vai se sentindo cada vez mais incapaz de responder às suas demandas de uma mulher adulta, porque está presa numa filha carente, numa filha ferida, com uma modelagem totalmente, dilacerada de conflitos com a sua mãe. Tem filha que sai de casa fugindo de casa. Não sai para celebrar um novo tempo, sai para viver uma fuga. Para ensinar, vou ensinar essa mulher como é que tem filho. Vou ensinar essa mulher, porque não dá conta de conviver com aquela estrutura e acha que se montar a sua própria estrutura, ela vai ficar feliz. E às vezes você montou a sua estrutura na dor da sua mãe. Você ainda não montou a sua estrutura de vida na sua essência. Quantas mulheres precisam ainda desse ajuste na sua essência? Porque lembra que a mãe que transfere, você foi para a vida sem copo, sem água, sem nada. Só que a vida vai demandar de você o quê? Você vai ter filhos.
Você vai ter uma vida sentimental, você vai ter marido, você vai ter uma profissão, você vai ter um ministério. A vida adulta, ela exige de nós respostas maduras. Mas como que eu vou dar resposta se eu nem sei qual que é a minha pergunta ainda? Ou eu saí cheia de perguntas. Vocês estão entendendo, gente? Tá tudo bem aí? Estou com o olho muito arregalado. Eu não gosto disso. Já falei que eu não gosto de olho arregalado para mim. Assim, ó, relaxa. Nós só estamos começando, entendeu? Deus está no controle. Então tem gente que saiu para fugir dos problemas da casa. Outras fugiram para poder fugir das brigas dos pais. Outros saiu para poder mostrar que podia fazer melhor. Outras saíram de casa, sabe? Para encontrar alguém que substituísse aquilo que falta. Então, a gente precisa entender o que nos fez, como que a gente saiu da companhia da nossa mãe, qual que é a bênção que a gente teve, ou qual que é a bênção que está faltando. A gente precisa nos encontrar nesse ponto da nossa história. Porque esse ponto da nossa história pode produzir para a gente muitas chaves que vão destrancar o nosso destino aqui nessa tarde. Quem crê? Quem crê nisso? Amém? Você vai ver assim, olha, quando fala de saída de casa, Davi, quando ele saiu da casa dele, ele saiu como um guerreiro. Ele saiu como um guerreiro, ele já tinha sido abençoado na identidade dele, que ele seria o próximo rei de Israel. Samuel já ungiu ele, o pai dele já entendeu, todo mundo ali viu, houve testificação. Então Davi, quando ele sai de casa, ele sai para matar Golias. Ele sai na identidade dele, porque ele estava abençoado, ele estava pronto para isso. Tá certo que antes da unção de Samuel na vida de Davi, Davi estava rejeitado lá no pasto. Só que antes dele sair de casa para fazer qualquer coisa, ele foi reposicionado numa mesa. Ele foi reposicionado numa família. Ele foi reposicionado num sistema. Ele foi reposicionado em honra. E quantas de nós saímos de casa reposicionadas? A maior parte saiu de casa desesperada, com muitos conflitos, com muitos julgamentos com a mãe, porque minha mãe foi como Lia, só queria saber de homem. Porque minha mãe foi como Agar, teve um filho de cada homem, largou a gente na casa dos outros para criar. Porque minha mãe, Joquebede, me largou na casa dos outros. Minha mãe foi como Agar, não soube escolher o homem para a vida dela, escolheu esse homem ruim, esse homem violento que batia nela e batia em mim. A gente saiu de casa toda assim altiva, julgando. E hoje é um tempo em que nós precisamos clamar por um reposicionamento. Precisamos ser mulheres curadas e reposicionadas. Curadas na sua essência, no nosso modelo, no nosso formato. Quando Samuel falou assim, traz Davi, ninguém vai começar uma refeição aqui nessa casa a partir de hoje se Davi não estiver na mesa. Gente, Samuel podia ter ido lá no pasto, lá no deserto, ungir Davi como rei. Ali, e a unção ia valer tranquilamente. Mas antes da unção de Deus nas nossas vidas, Deus vai provocar uma reposição. Antes vem a reposição, você está aí, Deus me unge para fazer, Deus me unge, Deus me capacita para ir, e Deus está te dizendo, antes de você ir, eu vou te reposicionar, antes de você ir, eu vou te curar, antes de você começar a frutificar, posicionar você primeiro. Tem muita mulher que fala assim, eu não consigo crescer profissionalmente, eu não consigo gerar filho, eu não consigo crescer ministerialmente, nada na minha vida dá certo. Por que não está dando certo, minha amada? Porque você precisa ser reposicionada primeiro. Não adianta você querer ganhar os confins da terra se você não for em Samaria primeiro. Primeiro, Deus vai trabalhar a sua região, vai trabalhar você, o seu lugar, para depois Ele te dar lugares. Tem mulher que não consegue acessar os seus lugares. E eu sei que eu estou falando com essas mulheres aqui hoje. Mulheres que não conseguem acessar
foi liberado para elas. Mulheres que não conseguem ser felizes, serem plenas. Mulheres que não conseguem acessar o amor, a paz, a aceitação. Mulheres que só ficam angustiadas, ansiosas, preocupadas. Mulheres que estão perturbadas, desequilibradas. Mulheres que não conseguem se conectar aos acessos de Deus. Por que elas não conseguem? Por que elas não conseguem frutificar? Por que elas não conseguem prosperar? Porque não estão reposicionadas. O que está faltando é um reposicionamento. Não falta promessa de Deus na sua vida. Às vezes você já recebeu promessa que vai ter filho, promessa que vai ter ministério, que vai ter marido, que vai florescer. E essas promessas não estão se cumprindo. Por que essas promessas não estão se cumprindo? Porque nós precisamos de um reposicionamento. A gente vai em culto de mulheres, congresso de mulher, reunião de mulher, é tanta coisa. Não sei o que, e você pega tudo e sai dali com esperança, e já na segunda-feira nada acontece, e você não pensa assim, o problema está comigo, o que aconteceu, o que está acontecendo nesses dias é uma falta de posicionamento. Eu vou começar um grupo de devocionais essa semana, que é justamente sobre isso, curadas e reposicionadas. Deus poderia ter mandado Davi sem nem precisar da família dele. Sem nem precisar que os irmãos estivessem ali vendo a unção na vida dele. Não precisava nada daquilo, gente. Deus é poderoso. Só que primeiro há um reposicionamento. Quantas vezes a gente não consegue dar os passos? Quem já sentiu isso? Parece que está agarrado. Eu vou, mas não vou. Eu vou, mas não vou. Eu vou, mas não vou. Na hora que eu tomei a decisão, começo e paro. Começo e paro. Parece que tem uma porta de vidro, um muro de vidro, que eu venho aqui, bato a cabeça e volto. Venho aqui, bato a cabeça e volto. Começo e não termino, nunca consigo concluir. Minha vida sempre é de coisas inacabadas. Falta reposicionamento. Você vai ver lá em Juízes capítulo 11, fala de um menino chamado Jefté. Jefté era filho de Gileade. Só que era filho de Gileade com uma prostituta. Olha as prostitutas aí. Mulher, nem imagina o crescimento desse menino. A Bíblia fala que prostituta era uma mulher que era apedrejada publicamente. Então uma criança, um menino, vendo a sua mãe na praça toda hora sendo apedrejada. Os irmãos, por parte de pai de Jefté, não gostavam dele. E o pai dele, que poderia organizar, ele falou assim, não, o Jefté também é filho. Não, o pai dele fingia que nem era com ele. Naquela época, filho fora da aliança do casamento não podia entrar na congregação. Então, olha o problema de Jefté, problema espiritual, problema com a mãe, problema com o pai que não protegia, os irmãos não gostavam dele, os anciãos da cidade, né, apedrejavam a mãe dele. Então, ele tinha problema social, problema espiritual, problema familiar, tudo num menino só. Ele não aguenta aquilo ali. Aí ele sai de casa e vai para uma terra chamada Tob. Depois você anota aí, Juízes 11. Vai para a terra de Tob. Lá ele se une só com gente problemática. Por quê? Porque a gente vai atrair a energia que a gente está emanando. E ali você já viu que quando a pessoa tem um problema na igreja, ela se junta com aquela mesma pessoa que está com o problema? O fofoqueiro junta com o fofoqueiro, o rebelde junta com o rebelde. Sempre assim. A gente vai atraindo, entendeu? Para ganhar força. Por quê? Porque a gente quer ganhar força. E a gente ganha força com gente que pensa como a gente. E aí, ele juntou com gente da mesma situação ali, mesmo problemaiada que ele. Passa um tempo, Israel está sofrendo um perigo ali de uma batalha. Eles lembram, os anciãos, lembram de Jefté, que ele era um guerreiro. Ele tinha problema familiar, problema espiritual, mas ele tinha dom. Então, se tem dom, tá valendo. Foram lá nele, ele falou assim, olha, eu posso até lutar por vocês, mas se eu ganhar a guerra, vocês vão me colocar como líder. Ele não queria ganhar a guerra, ele queria ser aceito. Ele se coloca para fazer só para ter aceitação, só para ser honrado, só para ser exaltado. E aí, na hora que ele fica sabendo que tipo de povo que ele iria lutar contra, aí ferrou. Porque ele ficou sabendo, Jefté, que ele ia lutar contra os filhos de Amon e de Moabe. Quem que eram os moabitas e quem que eram os amonitas? Quem sabe aqui? Amon
os amonitas e os moabitas eram os filhos das filhas de Ló com seu pai. Lembra daquela história? Ló ficou com as filhas, Ló foi embebedado pelas filhas, porque estava na caverna, e aí as filhas ficaram grávidas deles, e daquela gravidez nasceu 2 povos, o Amon e Moabe. E aí na hora que Jefité olha, eu vou lutar com um povo que tem o mesmo problema que eu. Povo que não, filho que não é da aliança do casamento, eu estou lutando contra a minha própria imagem, eu estou lutando contra o meu próprio espelho, eu estou lutando contra a minha própria dor. Aí Jefté faz um voto e fala assim, Deus, se eu ganhar essa guerra, a primeira pessoa que sair da minha casa, eu vou matar e vou dar em sacrifício. Gima, que voto que é esse, hein? Como assim? Voto de matar os outros? Uai, você quer fazer um voto, você se mata, mas não me mata, não. E quem que ia sair da casa dele? É gente íntima dele. Não ia sair da casa dele um inimigo, ia sair da casa dele um amigo, alguém próximo. E foi isso que aconteceu. Jefté lutou, ganhou, e a primeira pessoa que sai da casa dele, depois da guerra, é quem? A filha dele. Filhas, nós estamos falando de filhas aqui, amém? Filhas destruídas por pais que não conseguiram crescer, por pais que foram adoecidos, por pais que não conseguiram ser reposicionados. Jefté buscou um reposicionamento por causa da sua habilidade. Ele não buscou um reposicionamento a partir, sabe, de uma organização do seu sistema. Ele queria ser aceito a todo custo. Quantas pessoas querem ser aceita a todo custo? E todo mundo que quer ser aceito a todo custo começa a negociar, diga comigo, valores. Jefté negociou um grande valor da sua vida, que era sua filha, porque ele estava enfermo na sua alma, faltava essência, faltava modelagem. Então Jefté saiu de casa sem ser reposicionado. Davi saiu de casa posicionado. E o que nós precisamos é desse posicionamento. Eu imagino que hoje, gente, uma grande mesa espiritual. E o Senhor nos chamando para as nossas posições. Só que você vai me perguntar assim, como é que eu vou ser reposicionada? Perguntei. Primeira coisa que nós precisamos entender com relação a reposicionamento. Reposicionamento é algo que nós decidimos. Todo mundo aqui é adulto. Salvo, eu acho que tem umas crianças e umas pré-adolescentes aqui, mas 98% aqui é adulto. É uma decisão que a gente faz. Não é ninguém que vai nos colocar. Vai custar tudo de nós. Nós vamos lembrar de Jacó. Jacó também sofreu abuso ali na casa dele, com aquela mãezinha Rebeca abusiva. Ô mãezinha, abençoada. Rebeca, ela tem muito para nos ensinar como não fazer. A Bíblia fala que Rebeca estava grávida de 2 filhos. E aí Deus deu uma palavra falando que o maior ia servir o menor. Ou seja, né, Jacó era o menor, ele seria servido por Esaú. Ela fica com medo por causa que o casamento dela não passava muita segurança. E mulher que se sente muito insegura no casamento, ela quer tomar as rédeas da casa. Toda mulher é assim. Por isso que nós temos que ser muito discipulada, abençoada, curada, para poder manter, né, a nossa vida emocional, assim, familiar, abençoada. E ali a Rebeca dá uma direção para Jacó, falando assim, nós vamos enganar seu pai, né? Porque ele está querendo abençoar Esaú primeiro, o negócio é com você, eu vou fazer a comida, eu vou fazer tudo, você só se veste do seu irmão e faz o que eu mandar. E assim Jacó fez. Ele enganou seu pai, enganou seu irmão, porque ele cedeu aos abusos emocionais da mãe. A mãe mandou o que ele tinha que fazer e ele simplesmente fez. Ela não perguntou se ele queria, não perguntou se ele acreditava, ela não perguntou nada, ela simplesmente mandou. Eu estou mandando e você vai fazer porque eu sou sua mãe e é assim que vai acontecer. E o que ela queria dizer com aquilo ali? Com essa postura de que Jacó precisava se vestir de Esaú para ser abençoado. Ela estava querendo dizer assim, olha, você como Jacó não resolve. Você precisa ser Esaú para ser abençoado. Você tem que ser como seu irmão para as coisas acontecerem na sua vida. Isso é uma forma abusiva de relacionamento. Mãe tóxica. Tem muita mãe que é tóxica. Muita mãe que é narcisista. Entendeu? Tem muita mulher difícil. Não estou dizendo que Rebeca era narcisista, mas isso aí é uma linguagem tóxica.
Eu falar, não, você é muito, muito devagar, então eu vou te ensinar que ia ser mais rápido e nós vamos resolver. Você, do seu jeito, você nunca vai conseguir nada. Você tem que mudar de jeito. Talvez sua mãe não falou isso com você, mas nas entrelinhas, muitas vezes você entendeu que você é o mais devagar, que você é mais problemático, que você é a ovelha negra da família, que você não respeita, que você é isso, que se você não for como seu irmão, as coisas não vão dar certo na sua vida. Que se você não for como a sua irmã... Não, por que você é desse jeito? Porque a sua irmã é diferente de você. Quem já escutou isso? Que a sua irmã tem que ser... Ó, sua irmã não faz isso com a mamãe. Você faz com a mamãe, mas a sua irmã não faz. Mas você não é a sua irmã. Foi isso que Rebeca fez com Jacó. Você como Jacó não dá, você tem que ser como seu irmão. Então Jacó começou uma vida de relacionamento abusivo desde a mãe. Mãe tóxica, abusiva. E ele só foi obedecendo. E na companhia dessas mães tóxicas e abusivas, o filho ele não consegue crescer espiritualmente. Você vai ver assim, olha, que o primeiro encontro que Jacó teve com Deus foi longe da casa dos seus pais. Ele precisou sair de lá para ter um encontro com Deus. E aí aconteceu que eu falei com vocês no início? Presta atenção. Relacionamento com a mãe é uma modelagem de essência que vai o quê? Que vai fazer com que nós atraiamos relacionamentos que caibam na essência que ela nos deu. Aí Jacó sai da manipulação de Rebeca e cai na manipulação de quem? Labão. Ele sai do relacionamento tóxico com a mãe e entra agora no relacionamento tóxico com o sogro. Por quê? Porque ele ainda não tinha sido reposicionado. Ele só saiu, mas não saiu reposicionado. Ele saiu, muito pelo contrário, ele saiu posicionado como irmão ainda. Então, além de não ter uma posição dele, ainda estava na posição do outro. Só que Jacó tinha uma palavra de Deus, e assim você também tem uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus, nós todas temos uma palavra de Deus. E aí Jacó vive aquele relacionamento abusivo com o sogro, tolerando, e Deus abençoando Jacó ali, porque Deus tinha uma aliança com a família, tinha um propósito, enfim, tinha tanta coisa. Chega um tempo que chegou o limite. Jacó falou assim, eu não fico aqui mais. E vai embora da casa de Labão. Mas ele não vai. O interesse dele não é ficar na casa dos pais, mas o interesse dele era ser reposicionado. Eu estou falando muito rápido? Fala rápido, fala rápido. A Jéssica fala que eu sou ansiosa. E aí, ele sai do relacionamento tóxico e ele luta por um reposicionamento. Mas presta atenção, ele só é reposicionado depois que ele reposiciona o seu irmão. A Bíblia fala que o primeiro encontro que Jacó teve foi ali com Esaú. E ele manda uma quantidade de oferta para Esaú na frente. E eu já falei com vocês, quem fez a Guardiã do Lar, eu conversei com vocês sobre isso, que inicialmente eu pensava assim, gente, Jacó fez isso só para comprar o perdão do irmão. E na verdade não. Quando ele coloca aquela quantidade de oferta na frente, é como se ele estivesse reposicionando o irmão no lugar de primogênito. Por quê? Porque o primogênito tinha o quê? Uma porção maior na herança. Quando Jacó sai na identidade do irmão, sai na bênção do irmão, ele estava o quê? Ele estava se posicionando na herança do irmão, então ele precisava o quê? Liberar essa herança, liberar esse favor de Deus para Esaú. E assim ele reposiciona o irmão. Quando ele reposiciona, ele está livre para se descobrir. Ele está livre para viver sua essência. Ele está livre para descobrir sua identidade, porque ele ainda estava na identidade do irmão. Então, a primeira coisa para sermos posicionadas é posicionar as pessoas na nossa vida. Então, a mãe tóxica, o pai tóxico, o pai que foi embora, adúltero, que traiu, tudo o que aconteceu na sua história, tudo tem que ser reposicionado no seu lugar. Não porque as pessoas merecem, mas porque você precisa disso. Questão aqui a conversa não é sobre merecimento, é sobre o seu posicionamento. Deus escolheu a sua família dessa forma, porque isso iria de alguma forma te amadurecer e te transformar.
Então é colocar todo mundo no lugar. Todo mundo que está excluído no seu coração precisa ser reposicionado para que você possa ter a sua própria posição. Davi saiu de casa abençoado pelo pai dele, gente. O pai dele falou, não, vai lá. Saul pediu, o pai dele abençoou, enviou oferta. Temos que posicionar todo mundo. Enquanto tiver com aquela coisa, eu não aceito essa pessoa. Eu não quero essa pessoa, não aceito, né? Ficar naquele jogo do não aceito, você vai perder força. Então, primeiro, coloca todo mundo no lugar. Depois que Jacó coloca Esaú no lugar, o anjo se encontra com ele. E naquele encontro, gente, é uma luta, né, muito grande, porque esse negócio de reposicionamento não é uma coisa fácil, não. Porque mesmo na hora que Jacó estava buscando o posicionamento dele, ele ainda vai na identidade de Esaú, porque ele vai brigando, lutando, né? Jacó não era um lutador, ele era um fazedor de tenda, era um homem manso. Quem era o lutador, o bravo, era Esaú. Aí ele queria convencer Deus que ia dar certo, que ele ia conseguir. Aí na hora que o anjo cansa ele, tá chegando de manhã, o anjo fala, para meu filho, nós não vamos resolver o seu reposicionamento com briga. Não é na confusão, é na conversa, é na sua identidade, é o seu jeitinho. Você não é um cara manso? Então vamos sentar, Jacó. Senta aí, meu filho, toma uma água, relaxa. Pra que isso? Porque até então Jacó estava lá. Me abençoa, me reposiciona, e briga, e briga, e briga, e briga. Quem que é brigão? Quem que é o guerreiro? Era Esaú, não é para brigar. Até quando Deus vai te reposicionar, Ele te respeita a sua essência, gente. Gente, isso é tão transformador. Tudo que você não foi respeitado nessa vida, na mesa de Deus você é. Tudo, toda falta de respeito que fez com que você se moldasse, se transformasse, às vezes, numa pessoa que você não gostaria de ser, quando você chega na mesa de Deus, aquilo ali é diluído. E Deus fala que aqui você pode ser você. Aqui eu te abençoo para ser você. Jacó, eu te abençoo para ganhar sua bênção conversando, que foi o que o anjo propôs. Qual que é seu nome? O que está acontecendo? Entende? Cara manso, foi na linguagem dele. Gente, eu acho isso tão bonito de Deus. Eu acho isso tão fantástico, isso tão atraente em Deus. A forma respeitosa que Deus nos trata. Até na hora de nos curar, é no jeito que a gente dá conta. Jacó já estava ali. Eu preciso ser abençoado. E não precisava de nada disso, daquela força, daquele desespero, daquela luta toda. Às vezes você está lutando como Tamar, sabe? Agredindo seus valores, agredindo seus princípios, agredindo a sua vontade, a sua identidade, porque você acha que é só dessa forma, sendo uma prostituta, que você vai ser abençoada. Deus podia colocar menino no ventre de Tamar ali, do esperma, do falecendo tudo. Se Deus quisesse, Ele fazia, mas ela lutou para conquistar algo, para conquistar um lugar. Ela achava que se ela fosse prostituta, ela ia ser respeitada, ela ia ter um lugar naquela família, ela ia conseguir o que ela queria. Jacó achou que se ele brigasse com o anjo, ele conseguiria conseguir o que ele queria. Lia achava que se o amor dela, o homem dela quisesse só ele e nada mais, ela ia ser a mulher.com.br. Quantas vezes a gente acha que a gente precisa ser alguém para ser abençoada? Que a gente precisa seguir o passo de alguém, a gente vai perdendo a nossa singularidade. A gente vai perdendo, sabe, aquilo que nos forma, aquilo que dá sentido, aquilo que dá sabor, aquilo que faz com que a gente seja nós mesmos. Pensa, gente, que luta que é essa? Uma luta para poder fazer algo, para ser algo, para ser amado por alguém. Jacó estava aqui naquela luta por ser amado por Deus, porque ele entendeu através da mãe dele que ele só seria alguém se ele fosse como Esaú. Então ele entendeu que Deus também o amaria se ele fosse como Esaú. E Esaú era um lutador, então eu tenho que mostrar para Deus que eu sou um lutador para ser abençoado. Eu tenho que ser lutador para ser abençoado.
Eu tenho que mostrar que eu sou forte para ser abençoado. Eu tenho que me mostrar cheia de dons para ser abençoado. Eu tenho que mostrar que eu estou presente. Eu tenho que mostrar que eu estou firme. Eu não posso mostrar que eu estou fraca. Eu não posso mostrar que eu estou com depressão. Eu não posso mostrar minha fragilidade. Porque se eu não mostrar minha fragilidade, eu vou ser abençoada. É isso que a gente pensa a respeito da nossa feminilidade, que a gente precisa mostrar como alguém, a gente precisa ser como alguém, a gente precisa ter a postura partida. E não é nada disso. Sentar do seu jeito, comer do seu jeito, sabe? Com todas as suas fraquezas, porque na hora que o anjo pergunta para Jacó qual que é o seu nome, Jacó tinha que responder o nome dele. O que é ser Jacó? É ser o fraco da família. É o que não é amado pelo pai. É o que tem uma mãe abusiva. Isso que é ser Jacó. É assim que Deus quer te abençoar. Desse jeitinho aí que Deus quer te abençoar. Para de querer ter a história da outra, a vida da outra, a força da outra. Para de querer se esconder atrás dos títulos, da obra de Deus, do ministério, daquilo que você sabe fazer. Para com isso. Porque quanto mais disso você quer, menos disso você recebe. Chega de performance. Deus me chamou para pregar numa igreja, foi já aqui no final. Veio uma unção profética na minha vida, que eu falei assim, acabou a falsidade da igreja. E aí o povo assustou e a pastora começou a pular lá no espírito e glorificar. Falei assim, chega de falsidade, acabou a falsidade. E é isso, irmãs, acabou a falsidade, chega de querer ser quem não, Deus não te chamou para ser. Para de querer ter aquilo que Deus não quer que você tenha, não tem problema nenhum ser você. Com todas as deficiências da sua família, dificuldade do seu lar, problema da sua mãe, do seu pai. Esse aí é ser o seu você. Jacó tinha que assumir, eu sou esse homem aqui. Se quiser me abençoar, agora é assim. Cansei de lutar. E aí você está na briguinha com Deus, aí você está cansado, você chegou nessa igreja rastejando. Esse cansaço aí é um cansaço, sabe de quê? De uma pessoa que está resistindo contra a sua própria essência. Aprenda a respeitar os seus limites. Aprenda a respeitar o seu você. Aprenda a respeitar a sua história. O seu presente. Não, para eu ser aceita, eu tenho que estar lá. Eu tenho que fazer. Eu tenho que ser. Eu tenho que lutar. E você não quer nada disso. Pergunta, você quer? Não quero. Mas eu preciso. Precisa por quê? Porque eu aprendi que para ser abençoado, eu tenho que fazer isso. Não, para você ser abençoado, você tem que ser você. Mas o seu você, longe dessas prisões que te modelaram. Entende? Tem que sair do relacionamento abusivo. Tem que sair de companhia tóxica. Tem que sair no meio de gente que está comungando os seus próprios problemas. Porque é um comunicando ferida com o outro. Jefté tinha que estar longe do povo lá de Tobi. Quem está entendendo aqui, gente? Não ser agente cansa demais. Cansa demais. Manter uma performance cansa demais. Máscara é pesada, cansa demais. Manter algo para ser aceita pelas pessoas cansa demais. Manter, sabe, uma postura cansa. Você está com depressão? Fala, eu estou com depressão. Você precisa de psiquiatra? Precisa de psiquiatra. Você tem raiva da sua mãe? Tem raiva da minha mãe. Fala a verdade. Você odeia seu pai? Eu odeio meu pai. Não estou falando aqui, gente, que esse negócio assim, de reposicionar, que é tipo assim, nossa, tá tudo certo, viveram felizes para sempre. Reposicionar, não acredito que Jacó estava assim de amores por Esaú, não, ele estava com medo de ser morto por ele. Tanto é que deixa as mulheres para lá e fala assim, vamos ver o que vai dar isso aqui. Não estava coisa resolvida dentro dele. É reposicionar assim, olha, eu sei quem você é na minha vida, eu respeito esse lugar na minha vida. Assim como eu te respeito, eu me respeito também. Isso não quer dizer que a gente vai ter um vínculo maravilhoso. Nossa, nunca aconteceu nada. Não quer dizer sobre isso. Vínculo é algo que é construído. E depende de duas pessoas. Se as duas pessoas estão disponíveis para o vínculo e faz o negócio crescer, dá tudo certo. Se não está, cada um fica na sua, mas você respeita aquele lugar, ninguém entra naquele lugar. Eu não pego meu marido para colocar
no lugar do meu pai porque eu não tive pai. Eu não pego a minha amiga para colocar no lugar de mãe. Eu não pego as pessoas como marionete e vou colocando nos buracos da minha vida. Não. Eu não pego o meu pastor para ser pai. Pastor não é pai de ninguém. Pastor já tem os filhos dele. Entendeu? Esse negócio, meu papai, pai da sua fé, do seu destino. É sobre isso. Porque tem gente que chega, eu não tive pai, pastor Maurílio é meu... Não é seu pai não. Ele tem quantos filhos? Ainda tem só um ainda. Entendeu? Passou a régua. Pronto, acabou. Aí ele pode ser pai da fé. O que é ser pai da fé? Pai do seu destino, te ajudar a crescer espiritualmente, te ensinar a Bíblia, te levar para chegar em Jesus, te ensinar a ter relacionamento com o Espírito Santo. Você vem no eco, você aprende, tá tudo certo e é glória a Deus. Tem que ficar ali, meu pai me abraça. Não, entendeu, irmãos? Não colocar ninguém no buraco de minha mãe. Tem minha melhor amiga, ela é como minha mãe. Não, você já tem mãe. Sua mãe está aqui. Posso ser sua amiga. Mas dentro da linguagem de amiga, eu nunca vou conseguir ser esse negócio de mãe aí para você. Cada um no seu quadrado. Entendeu? Cada um no seu quadrado. Joga todo mundo, cada um numa caixinha. Entende, gente? Está cansando isso, não tá? Cansa demais. Então, primeira coisa é esse reposicionamento. E a segunda coisa, nós já estamos na hora de acabar, não tá, Lu? Quantos minutos? Uns 15 ainda? Uns 15. Quem me dá 15 minutos? 15, 30, 45, 60. Lu, deu mais. Ai, Jesus. Olha, depois a gente faz a parte 2 disso aqui, tá? Então, assim, olha. Então, primeiro, você vai reposicionar, né, uma pessoa. Depois você precisa ter um encontro. Reposicionou cada um na sua caixinha, você precisa ter um encontro. Lá em João capítulo 4 fala da samaritana. Samaritana teve um encontro. Uma mulher divorciada 5 vezes. 5 divórcios e estava em prostituição quando Jesus encontrou ela e deu a missão de ser uma missionária. E ela não tinha nem batizado, aceitado Jesus, nada disso. Simplesmente Jesus, né, olhou, só olha, você tem água viva dentro de você, se você quiser me adorar em espírito e em verdade, na hora que ela entende, ela deixa o balde e vai fazer a obra de Deus. Por quê? Por que ela teve essa condição? Porque ela olhou para a essência dela. Na hora que ela entendeu que dentro dela tinha água viva, a vida dela mudou. Então, aquele encontro com Jesus, com o guardião do coração dela, fez com que ela se reposicionasse. Nós falamos de Jacó, que promoveu um reposicionamento e foi reposicionado também. E agora estamos falando da samaritana, que teve um encontro. E aquele encontro com Jesus mudou a vida dela, porque foi um encontro que fez com que ela reconhecesse e se posicionasse. Reconhecesse o que ela tinha e não como ela estava. Gente, reconhecer o que nós temos e não como nós estamos. É diferente, não é? O que a gente tem é diferente da maneira como nós estamos. Aquilo como nós estamos, isso aí é passageiro. Hoje eu estou de um jeito, amanhã eu estou de outro. Mas o que eu tenho é eterno. E o que Jesus foi fazer com aquela mulher é mostrar para ela o que ela tinha. Ela falou com Jesus, é mesmo, eu tinha 5 homens, não tem mais homem nenhum, o homem que eu tenho não é meu, né? Jesus falou, e ela falou, é isso mesmo, o senhor é profeta. Ela sabia como ela estava. Ela sabia da condição. E Deus estava mostrando para ela uma posição que Ele estava dando. Independente da sua condição, foca na sua posição. Sua condição hoje pode estar avessa, pode estar tudo errado. Mas se você quiser olhar para a sua posição em Cristo e olhar para aquilo que você carrega, isso vai mudar a sua vida. Gente, a mulher samaritana era um escândalo. A gente fica aí nessa, né? Eu sou improvável. Que fulano é improvável. Que somos as improváveis. É o rancho da improvável, a fazenda da improvável, o canto da improvável, o grupo da improvável. E aí a gente olha só para essa improbabilidade de dons. Eu sou a improvável de dons. Mas se a gente for olhar, Andréia, os improváveis da Bíblia não eram os improváveis de dom. Eram os improváveis diante de uma sociedade. Os improváveis diante de uma condição.
Não tinha nada a ver com dom. A gente fica, porque eu sou dona de casa, eu sou improvável. Não, o improvável era o pecador. É ou não é, Lu? A gente fica nesse negócio dessa fala das improváveis hoje, e Jesus, Nayala, me mostrou esse lance aí muito forte. Que a gente fica nesse trem de improvável. Eu sou a dona de casa improvável. Ah, eu não sei falar, então eu sou improvável. Ah, eu não sei cantar, então eu sou improvável. A gente só olha para a improbabilidade de dom. Mas os improváveis da Bíblia não eram os que não tinham dom. Os improváveis da Bíblia eram os pecadores. A samaritana, ela não era improvável de dom. Ela era uma pecadora, ela era um escândalo, ela era uma aberração. Uma mulher na condição dela, começar a pregar, aquilo ali era uma aberração, gente. Quem aqui aceitaria uma mulher com 5 divórcios nas costas, em fornicação, com o microfone na mão? Não seja hipócrita. Não seja hipócrita. Fala. Não, vai chegar aqui aquela irmãzinha para pregar. Quem que é o marido dela? Não, não tem marido não, ela tá fornicando o marido dos outros aí, não sei não. Não vai aqui dar a ficha da mulher. A ficha da pregadora do culto de submissão hoje. Quem que é, Lu? Quem que é a família dela? Não tem. Ah, mas como assim não tem? Não, ela tá com o homem aí da outra aí, não sabe como é que vai resolver essa situação. E como é que era antes a verdade? Resolveu 5 divórcios. Ela vai pregar na submissão. Vai. A gente aceita, gente? Não, gente. A samaritana era uma aberração naquela cidade. Como tantas outras mulheres, uma aberração. Então, quando fala da improvável, não está falando aquela bonitinha, coitadinha, desprovida de dom. Está falando da aberração da cidade. Essa que é improvável. Entendeu? Eu penso assim, mas que passado que você tem e Deus vai te usar. Vai. Mas você fez isso! E Deus está te... Ai, não acredito que você tem esse passado cabeludo. Nossa, família dessa mulher. Isso aí que é ser improvável. Entendeu? É as aberrações. Só que aí a gente acha que o improvável é aquela que não sabe. Eu não sei fazer isso. Eu não sei, coitadinha de... Não tem nada disso, gente. Vai pegar um povo ali que Jesus escolheu, o povo. Paulo era outro improvável. Ficha suja na polícia. Entendeu? Matou um tanto de gente. E Deus fala, você vai pregar agora. Ficha suja lá no meio dos apóstolos. Assassino. Aberração. O improvável. Davi, depois que pecou, matou e adulterou e matou. Esse é o segundo meu coração. Ué, como assim, gente? Que aberração é essa? Paulo escrevendo aos Filipenses, alegrai-vos comigo, outra vez digo, alegrai-vos, seja livre. Escreveu lá na prisão. Você é livre, mas como assim? Presidiário falando que eu sou livre? E a prisão naquela época não era boazinha igual as de hoje, que tem vaso sanitário, né, que o teto é um pouquinho mais alto. Prisão naquela época é tipo umas cavernas, sabe? Lugar, assim, bem úmido, sem uma fossa para fazer as necessidades. É uma coisa, irmãs. E Paulo está lá. Vocês são livres, gente. A liberdade de Cristo. E como é que você está, Paulo? Não, eu estou preso. Aberração. Ser improvável, essa é uma aberração. Uma coisa que ninguém concorda. A prostituta da cidade, a vadia da cidade, a vaca da cidade, a pecadora da cidade, é a remidora da cidade. Essa aqui é a minha missionária. Receba a minha missionária. E ainda dá o spoiler do formato de adoração para ela. Poderia ter ido lá na sinagoga ensinar os discípulos como é que o povo ia adorar, que a gente gosta de falar dos verdadeiros adoradores, que adoram o Espírito de verdade. Não vou falar com vocês não, vocês vão comprar comida e eu vou sentar aqui com essa mulher e conversar com ela. É para ela que é a revelação, é para aberração. É isso. Mas o que ela teve que fazer, gente? Lília, o que ela teve que fazer? Assumir quem que era. Jesus falou, Barcinha, vai chamar teu marido. Eu não tenho marido, não.
Pois é, você tinha 5, o homem que você tá não é seu. É isso mesmo. Ela sumiu. Ela não ficou assim, não. Sabe o que é? Eu vou te contar. Eu fui enganada. Nossa, eu fui estuprada. Não é, hoje, peraí, eu tenho que te explicar. Não, é isso mesmo. Disseste bem. Você é profeta, falou minha vida. Assume quem você é. Assume para ser reposicionada. Para de querer ser aceita, de ser a santa, a bonitinha, a fofinha, para mostrar, para ser aceita, para que as pessoas gostem de você. Fala o seu nome, aceita a sua história, abençoa o seu passado, abençoa o seu sistema, reposicione pessoas e seja reposicionada na sua essência. Depois que Jesus, ela fala aquilo tudo, a vida dela, aquela bagunça, Jesus fala, tem água viva dentro de você. Oh, tem água viva dentro de você. Mas eu ainda, Lu, eu não saí da prostituição, assim, não deu tempo de eu ir lá falar com o homem, que eu não vou ficar com ele mais, assim. Tem água viva dentro de você. Não, é porque eu não fiz o curso de batismo ainda. Eu primeiro tenho que ser batizado nas águas, para depois ser batizado no Espírito Santo. E depois você enviar. Não deu, entendeu? Tem água viva dentro de você. Não, mas assim, é porque ainda não retratei ainda com as mulheres que eu me enganei, dos maridos dessa confusão. Tem água viva dentro de você. É isso que é entender um reposicionamento, irmãs. É nós assumirmos quem nós somos e depois reconhecermos o que está dentro de nós. Mas se você não assume quem você é, você nunca vai reconhecer o que está dentro de você. Se você não assume quem você é, como que você vai reconhecer o que está dentro de você? Se você está fugindo daquilo que é seu, fugindo da sua história, dos seus pais, do seu passado, da sua vida. É voltar para você, encontrar com você. Jacó é isso mesmo, enganador, abusou, foi abusado, esse rolo todo, isso aqui sou eu. Tamar tinha que fazer a mesma coisa. Eu não vou me vestir de alguém para ter algo. Eu sou essa mulher abandonada aqui, isso aqui é a minha cara, essa sou eu. Deus, faz alguma coisa por mim. Entendeu, gente? É isso, é parar. Eu vou ter filho para agradar Jacó para me amar. Não vou ter filho para agradar ninguém, não. Eu vou ter filho porque Deus me ama e Deus tem um propósito na minha vida. Olha para você. Então, primeiro você reposiciona. Depois você tem um encontro com Deus. Esse encontro faz você se reconhecer aquilo que você carrega. É sobre isso nesses dias. Nós já estamos acabando. Vocês começam a tocar aí para nós fingir que a gente já está acabando. Está acabando. Vocês tocam aí, entendeu? Que nós estamos acabando. Sabe, irmãs? Ai, Jesus, é tanta coisa. E em último lugar, então, como a Lu é muito organizada, eu estou aprendendo a organização aqui. Vamos organizar as ideias. Nós temos um problema de essência que nos fez dependente e se sujeitar a relações abusivas, a viver fora da nossa essência, ter mais problema mental, problema de tudo. O que vai resolver isso é a gente fazer um caminho de volta. E o caminho de volta tem a ver com o reposicionamento do outro, o encontro que eu tenho com Jesus. Esse encontro me faz confessar, né? Me mostra quem eu sou, eu mostro quem eu sou, Deus mostra o que Ele tem comigo, e eu sou o quê? Eu sou enviada para ser eu mesma, porque a samaritana não deixou, todo aquele passado não foi eliminado, né? Ela foi enviada a partir daquilo ali tudo. Talvez ela tinha feito até um programa naquele dia, talvez ela tinha acabado de ter relação sexual com o amante dela e foi encontrar com Jesus, é nesse nível aí. E a última coisa que a gente precisa para ser reposicionado na nossa identidade, para a gente ser feliz. Porque a nossa felicidade não está nas coisas que nós adquirimos, mas na essência que nós reconhecemos. Então, quando você foi chamada para esse lugar, essa ministração, eu decido ser feliz, eu decido viver na minha essência. Eu decido viver na minha identidade. Eu decido, aceitar quem eu sou, aceitar a minha história, aceitar meu sistema, abençoar o meu passado, acreditar naquilo que eu carrego. É sobre isso. E nós precisamos deixar um lugar de sofrimento. O último ponto, deixar um lugar de sofrimento. Lá na Bíblia fala de uma outra mulher, que é a mulher do fluxo de sangue. Meu Deus. Uma mulher há 12 anos tinha gastado tudo para ser curada e não era curada. E a gente sabe que a maioria aqui já menstruou, vai menstruar, parou de menstruar, está na menopausa. A gente sabe que sangue fede.
Uma mulher com um fluxo sanguíneo ininterrupto por 12 anos. Pensa no nível que estava, né? A irmã, estava difícil. Pessoas com doenças incuráveis eram colocadas longe da sociedade, porque eles tinham medo do resto pegar aquelas doenças ali. Ela ouviu que Jesus estava perto, que Jesus podia fazer alguma coisa. E ela saiu do lugar que a mantinha cativa no sofrimento. A cidade de refúgio era o lugar onde alimentava o sofrimento dela. Porque ali ela ia ficar até morrer. Você tem uma doença incurável, você fica aqui até você morrer, até acabar com tudo. Ou seja, é um lugar para alimentar o sofrimento. É um lugar onde eu vou ficar ali e me conformar com a minha deformidade. Lugar do sofrimento é o lugar que a gente se conforma com as nossas deformações. Eu não estou falando que a gente não pode sofrer. O que eu estou falando é que a gente não pode permanecer sofrendo. Tem que mudar o sofrimento, entendeu? Ontem eu sofri por uma coisa, hoje eu vou sofrer por outra. Esse negócio de você ficar sofrendo a mesma coisa a vida toda, não. Sofrimento é um lugar de deformação. Você fica ali sendo, sabe? Você vai se conformando àquela forma que te deforma. Quantas vezes a gente se conforma, se acomoda numa forma que nos deforma? Esse é o sofrimento. Um sofrimento que não foi elaborado. Um sofrimento que não foi ressignificado. Aí você fica deformada num lugar que te conforta. Porque ali na cidade de refúgio ela tinha comida, ela tinha tudo que ela precisava. Mas era um lugar de deformação. E ela decide sair desse lugar de deformação para ter um encontro com o guardião do seu coração. Isso tudo só vai fazer sentido, esse culto, esse encontro só vai fazer sentido se você estiver decidida a sair do lugar que te deforma. A sair desse conforto que está te deformando. Você não quer o confronto. Jesus vai falar que teve 5 maridos, teve 6. Não é para te condenar. É para mostrar que a graça dele é maior na sua vida. Eu não estou aqui hoje porque eu sou a santa, não. Talvez eu seja a maior pecadora de todas. Talvez eu não estou aqui porque eu não tenho sofrimento, não. Talvez o meu sofrimento pode até te escandalizar. Eu estou aqui porque eu tenho uma essência que Deus que me deu. E antes de eu estar aqui, a Camila me chamou para orar e ela falou coisas tão... Ela nem sabe por que ela falou isso para mim. Ela ministrou, eu falei assim, meu Deus, amém, eu recebo essa palavra. Porque às vezes a deformidade do sofrimento nos faz acomodar no lugar de adoecimento espiritual. Da gente achar, eu não posso fazer isso. Não tá, sabe? Não. E aí na hora que a gente olha as águas vivas dentro de nós, e a Camila ministrou essas águas vivas e falou, tem uma água viva aí dentro de você. Ela não falou com essas palavras, mas eu entendi o que ela estava querendo dizer para mim. Tem algo dentro de você. Que é muito fácil, é muito mais... não é que é fácil, mas às vezes a gente olha mais para aquilo que a gente está passando do que aquilo que a gente tem. Eu estou passando por algo, mas o que eu tenho é diferente daquilo que eu estou passando. E eu decidi sair do meu lugar de dor para estar aqui, falando para vocês. E Deus quer que você saia do seu lugar de dor, desse conforto que te deforma, dessa zona formatadinha ali da cidade de refúgio, para ir se esconder no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Sai do seu refúgio e vai para o esconderijo dele. Sai daquilo que te deforma e vai para o lugar onde está a essência dele. Sai desse lugar que você está acomodada, que ninguém fala qual que é seu problema, que você não quer mexer naquilo. E se permita Deus falar assim, você tem esse problema. E você fala, tenho mesmo. E ele vai falar, você é um missionário. Se permita viver essa experiência. Porque o diabo fala, tem isso, eu sei, meu Deus, eu vou me esconder. E Deus fala assim, você é isso. Você fala, é mesmo. Eu vou vou te usar. Gente, é sobre isso, não é sobre nós, é sobre ele. E se você sair de conhecimento, se você sair desse lugar, tem que tem te deformado. O capitão fica de pé no seu